Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de História do Cristianismo e do Espiritismo. Hoje nós vamos tratar do tema abusos religiosos, especificamente vamos falar de cruzadas e do islamismo. É importante que a gente possa entender o poder das crenças, né? Que as crenças podem levar as pessoas a cometer abusos de toda a ordem. Particularmente quando nós falamos das crenças religiosas, que é o nosso tema aqui de hoje. E aí tem que ficar muito claro que esse movimento das cruzadas promoveu um encontro marcante entre o cristianismo e o islamismo, ou eu até diria entre os cristianismos e os islamismos, e trouxe ou construiu, né, a ideia de guerra santa, como muitos de nós entendem hoje. Então vamos seguir falando primeiro do islamismo, uma vez que foi o islamismo, né, a cruzada foi também uma reação ao islamismo. Então vamos falar sobre como surgiu, onde surgiu e de que forma se deu essa expansão do islamismo. Bom, o islamismo então ele surge na Arábia e existe um período, né, uma era pré-islâmica em que a Arábia, a região da Península Arábica, é habitada por tribos nômades politeístas. E aí vão surgindo rotas de comércio, novas rotas de comércio, em que desenvolve a região. Há uma referência à construção da Caaba, né? uma construção que teria sido feita por Abraão e Ismael, conforme está no livro do Gênesis. Né? Ismael, que foi o primeiro filho de Abraão com a sua escrava Agar, mas que depois acabou sendo abandonada, porque Sara, que era a esposa de Abraão, tem um filho que é Isaac, seu primeiro filho. Enfim, Agar era a escrava da sua esposa, né? E ela vai com Ismael. Segundo a tradição islâmica, aquele ato que a gente conhecido, em que é testada a fé de Abraão e que ele leva o primogênito para ser sacrificado, segundo a tradição islâmica, seria Ismael e não Isaac, como é passado dentro da cultura judaica e do cristianismo, ok? Então, assim, é uma visão diferente. Então, Abraão seria o grande patriarca aí de três, né, de três religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Tudo bem? Então, tá aqui o trecho do Corão, aqui embaixo, que fala justamente quando Abraão e Ismael levantaram os alicerces da Caaba, exclamaram: Ó Senhor nosso, aceita de nós, pois tu és oniovinte sapientíssimo. Maomé, ou Muhammad, que é uma aliteração do nome, na verdade esse desenho aí, essas letras aqui que tratam do nome. Aliás, Maomé é uma tradução e os árabes não gostam muito disso, né? Mas enfim, o português durante algum tempo é, fez isso e era uma prática traduzir o nome das pessoas, ok? Como por exemplo o caso de Jesus também, né? A gente sabe que não era Jesus, Jesus é uma tradução, né, para o nome em hebraico que não é Jesus. Exatamente a gente não sabe qual seria o nome dele, mas enfim, como era chamado e foi traduzido como Jesus. Mas Muhammad significa que a paz e as bênçãos de Deus esteja com ele. É importante falar rapidamente sobre o profeta. Temos aqui uma rara imagem tentando reproduzir como seria. Aliás, os muçulmanos não procuram usar a imagem, reproduzir imagem do Maomé, muito menos de outras pessoas. Eles só fazem, por isso que vocês vão ver nas mesquitas, principalmente, a arte ela é toda diferente, você não vai ver representação de pessoas lá, né? Bom, é importante falar rapidamente que o Maomé ele
Ele nasceu, o seu pai faleceu assim que ele nasceu, ele perdeu a mãe com mais ou menos 6 anos, livrou-se de ser escravo porque o avô começou a cuidar dele. Quando o avô, pouco depois, também faleceu, ele ficou sendo cuidado, né? Ele foi criado pelo esse tio, Abu Taleb, que era caravaneiro, né? Trabalhava com caravanas de comércio e tal. Era um comerciante muito famoso. Nessa atividade ele se desenvolveu e desde o início ele ficou muito conhecido, e isso reza a tradição islâmica, que ele era um cara muito íntegro, né? Muito leal, muito honesto, e isso chamou a atenção das pessoas. Você imagina uma pessoa que trabalha com caravanas, né, comércio, e que traz esse aspecto como uma coisa muito importante, essa integridade. Foi dessa forma que ele foi trabalhar para uma rica comerciante também, né, de Meca, que foi onde ele nasceu, da região que ele estava trabalhando, era Khadija, né? E ela se encantou então com ele e acabou que eles acabaram casando, ok? Aí um mapa da Península Arábica para a gente entender a posição de Meca. Também atualmente hoje está na Arábia Saudita, né? Nós temos também Medina aí em destaque, que é a cidade do profeta, e nós vamos falar um pouco, talvez, de uma região desértica, né? E rotas de comércio. A gente vai ver isso com mais calma para frente. Então, Muhammad, né? Ele que teria nascido por volta do ano 570, no ano 610, então com 40 anos, ele já casado, já numa condição financeira muito melhor, né? Ele começa a refletir muito sobre as questões da vida mesmo, os pobres, a exploração, as dificuldades de vida das pessoas, e ele fazia isso muitas vezes se retirando para o deserto. Num desses retiros para o Monte Hira, né, onde tem uma caverna lá e tal, em 610, é quando ele recebe a revelação, né? Teria sido ele que era analfabeto, né? Ele chega lá e ele tem uma espécie de visão. Na verdade, ele escuta, né? É uma comunicação que ele escuta e ele recebe uma ordem para recitar algumas coisas, porque ele não podia escrever, enfim. E mais tarde essa entidade, digamos assim, né, que se comunica com ele, é identificada como o anjo Gabriel. E hoje, dentro da tradição, é colocado que ali é o anjo Gabriel mesmo que faz a anunciação para Maria sobre o nascimento de Jesus, assim por diante. Mas enfim, e o anjo teria falado que ele era um enviado de Deus. Um primo da Khadija, esse Ben Naufal, que era cristão, é que vai identificar que esse Deus era o Deus de Moisés e que ele era o enviado do Deus de Moisés. Ele faz essa interpretação a partir daquilo que é relatado, né? É, é esse também que ajuda a identificar que aquele emissário de Deus era o anjo Gabriel. E, enfim, tudo isso aí vai sendo construído, obviamente, com o tempo, né? É importante entender que eram ditos decorados, então por isso que fala Corão, porque era para ser recitado, né? Então ele decorava aquilo. E isso aí ele começou a promover, a divulgar, a pregar isso ali em Meca, contra principalmente ao politeísmo que havia lá. Então, a grande mensagem dele, a grande missão para a qual ele estava sendo encarregado era de pregar a existência de um Deus único. E isso começou a gerar uns problemas sérios lá em Meca, né? Ele começa a sofrer uma série de perseguições, porque a tribo que dominava Meca, a tribo dos Coraixitas, ela vivia do comércio dessas caravanas, mas também de uma coisa muito importante que era a peregrinação dos diversas pessoas, então
judeus, católicos, cristãos, né, naquela época, e vários politeístas que iam lá visitar essa Caaba, né, que ficava em Meca e que tinham ícones ali dentro, né, de mais de 360 deuses, né, de diversas divindades. Então isso gerava todo um comércio na cidade. Quando o Maomé, ou Muhammad, ele vai pregar contra isso aí, porque ele vai falar que só existe um Deus e é contra essa prática que já incomodava anteriormente e tal, ele vai se tornar uma ameaça econômica, então, para toda essa estrutura de vida, obviamente, de Meca. Mas ele vai sendo protegido pela Khadija, né, que era muito importante, tinha um papel de destaque, pelo seu tio também, que tinha um papel de destaque dentro dessa tribo, os Quraishitas, que eles pertenciam, mas com a morte da Khadija em 619, eles começam a sofrer perseguições, né? Pouco depois o tio também morre, então todos os seguidores de Mohammed, eles começam a sofrer perseguição em Meca. É nesse momento, por exemplo, que Jerusalém surge como importante centro. O Maomé teria tido uma visão, né, em que o anjo Gabriel e outros, uma pleiade ali de anjos, teriam levado em sonho, desdobramento, até Jerusalém, e dali ele ascendeu aos céus e viu o reino de Deus. E aí Jerusalém começa a ter um significado muito importante para o islamismo, ok? Aí começa a questão de ser perseguido, ele foge, né? Ele se retira em 622, e esse retiro é chamado de Hégira, né? Esse ato que ele sai de Meca e vai para a cidade de Yatrib, que ficava a alguns quilômetros ali na própria península, como a gente viu, e cidade que vai se transformar, ou passar a ser chamada de Medina mais tarde, que significa cidade do profeta, onde eles construíram a primeira mesquita, e lá ele divulga toda a sua fé, todas as suas crenças, e ele é bem acolhido. E Medina, né, ele passa por uma transição importante, que é quando existe a união do Estado, né, ou a construção do Estado Islâmico. O Muhammad passa a ser um líder político e religioso. E a partir daí surge então a ideia de retornar à sua terra, a Meca. E vão surgindo então conflitos com judeus, né, que lideravam muitas vezes o comércio lá, estava voltado para essas questões da diferença religiosa, e os mequenses, né, os cidadãos de Meca, que também, principalmente as tribos, né, de árabes que lá dominavam e viviam da estrutura toda lá. Então surge aí um sentido de guerra, começa a surgir aí no Corão, porque ele não recebeu tudo naquele dia, em 610, naquele encontro que ele teve, o primeiro encontro com o, o anjo Gabriel, então ele vai recebendo isso ao longo de toda a sua vida, né? Ele vai vai recebendo trechos do Alcorão, e a gente verifica que há uma mudança. Então, naquele momento em que ele estava em Meca, tinha uma certa característica. Quando ele vem para Medina e quando se constrói esse estado e começa, então, conflitos com os mequenses, e existe aí uma necessidade de guerra, é que vão surgir, então, as primeiras suratas, né? As primeiras mensagens que vão falar e tratar de defesa e ataque. E eles começam a realizar ataques a caravanas, a tentar fazer ataque à própria, né, Meca e assim por diante. Então são os versos que se tornam um pouco mais, eu diria, agressivos, né? São versos que vão trazer esse caráter de combate, né? Então a gente vê aqui embaixo um exemplo, né? Surata 9, o versículo 5. Matem os idólatras onde quer que eles estejam. Capturem, acossem, embosquem.
Então ele começa a receber isso, né? Ele começa a ter a revelação desses versos, né, que vão tratar e vão trazer justamente uma agressividade, uma impulsão para essa guerra, uma guerra que era vista como uma guerra de defesa, porque estavam sendo atacados, né, combatidos é, pelo pessoal de Meca e eles vão defender a fé e isso fazia um pouco parte também da tradição daquela época. Mas no início, quando ele traz versos muito voltados para a paz, para o culto ao Deus único e tal, ou a submissão, para ser uma palavra mais exata, que é o termo que significa Islã, né? Ele há uma mudança aqui em função da própria vida do profeta que vai mudando, né? E aí em 628 existe uma trégua, depois em 630 eles tomam Meca, então o Maomé retorna para Meca. Lá em Meca, ele faz a purificação da Kaaba, então ele retira aquela série de ícones que tinham ali, 360, mas não destrói a Kaaba. E aí a gente viu que é nesse momento também que surge aquela ideia de que a Kaaba ela foi construída por Abraão com Ismael, então ela vai ser purificada, reorganizada e, enfim, recebe a configuração muito próxima do que tem hoje. Ele faz algumas mudanças na lei em função disso aí, mas ele morre em 632. Então foram 22 anos recebendo, né, é, essas revelações que se transformaram no Corão. Então ele recebia, ia pregando isso, as pessoas iam reproduzindo, se encantavam ali com a forma como ele passava isso, que ele transmitia, com os ensinamentos que tinham lá, né? E ele foi angariando muitas pessoas que se converteram àquela fé que ele professava. É importante entender que o Corão e a religião islâmica eles vão surgir e se configurar depois. O livro sagrado, por exemplo, o Corão, o Alcorão, como a gente chama, né, ele vai ser escrito bem depois, né, cerca de 30 anos após a morte do profeta. A gente está falando de uma cultura era baseada na oralidade, então pouco se escrevia, a maioria das pessoas eram analfabetas, como o próprio Maomé, né? Eles não têm nenhuma vergonha em falar disso. Aliás, esse é um dos motivos que eles dizem que reforçam a ideia de que o Alcorão é um livro sagrado, né? Que teria sido realmente uma revelação divina. E é considerado o primeiro milagre do Islã, né? Então, a própria escritura, a construção do Alcorão, que foi escrito justamente porque após a morte do profeta e a morte de alguns dos primeiros, né, aquelas pessoas que reproduziam o Corão, aquilo que era recitado pelo Maomé, começaram a falecer, eles viram que ia acabar aquela geração e era necessário escrever, então foi feito a gente vai falar, um califa fez toda essa organização e juntou tudo isso aí e se transformou no que hoje a gente conhece como Corão. Ele é importante entender que é uma coletânea de temas, não é uma narrativa, não conta uma história, assim, ele traz algumas, se refere a pessoas e situações, mas não é uma narrativa, ok? Tem uma poesia bastante rebuscada, é organizado, né, foi organizado, então não foi o próprio Maomé que fez isso, como eu já falei, em 114 suratas, que seriam tipo poemas, né, vamos dizer assim, e os seus versos são as ayat. Não tem uma ordem cronológica, é organizado por meio pelo tamanho dessas suratas. Última, que foi o Califa, que em 652 fez essa compilação, né? No Alcorão não existe, por exemplo, nada falando sobre o Maomé, sobre a história propriamente do profeta. E aí é que, em função disso, de outras situações, é que foram surgindo outros textos que trazem a biografia, por exemplo, do profeta, como a Suna,
entre outros ensinamentos, a Sharia, que traz uma questão da interpretação das leis, e outros, né, que foram sendo escritos. O texto, o Corão mesmo, ele se manteve preservado. Aqui tem um exemplo ao lado aí, ó. A primeira surata do Corão é a única que é pequena, porque ele é organizado pelo tamanho das suratas, né? Então, como ela é al-Fatiha, né, a abertura, ela é pequenininha, assim, tem esse tamanho. Mas tem outros que têm algumas páginas, né, são maiores. Então, não há uma cronologia na organização. Então, não quer dizer que isso foi o primeiro recebido por ele. Mas, enfim, esse aí diz aqui, ó, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do universo, clemente ou misericordioso, ser humano, soberano do dia do juízo, só a ti adoramos e só de ti imploramos ajuda. Guia-nos à senda reta, à senda dos que agraciaste, não a dos abominados, não a dos extraviados. Essa abertura eles pronunciam por volta de 17 vezes num dia, só para vocês terem noção de como é realizada todo esse culto. Bom, e agora vamos ver aqui um trecho, né, de como é essa métrica. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Então veja aqui toda a métrica e a musicalidade que traz a recitação do Corão. Então ele deve ser feito assim. Obviamente que essa musicalidade já é um avanço que é produzido pelos muezin, que são pessoas ali que são voltadas para recitar isso aí publicamente. E aí vamos passar rapidamente aqui pelos pilares, os 5 pilares do Islã, para a gente compreender um pouquinho ali, né? O primeiro é a Shahada, testemunho, que a gente viu ali a partir do que estava no Corão, atesto que não existe divindade fora Deus e que Muhammad é o enviado de Deus. O segundo, Salat, é a oração ritual, que realizada 5 vezes ao dia, voltada para Meca. Teve uma época que ela foi dirigida para Jerusalém, mas depois da retomada de Meca e tudo mais, passou a ser e hoje está sendo realizada voltada para Meca. Sexta-feira ela é realizada na mesquita pelos homens, então todos os homens vão lá. Existe normalmente ao meio-dia, né? É um dia específico que todos se dirigem para a mesquita. Existe um sentido de pureza ritual, então o uso de roupa, o tapete, né, o tirar os calçados, existe todo um significado nisso aí. Eles trazem muito do judaísmo essa questão da pureza ritual para as preces, para as refeições e tal. Como eu falei, o muezzin é a pessoa que faz a recitação e conduz essa oração ritual com aquela musicalidade que a gente acabou de ver, remete em grande parte e principalmente a paz, o louvor e o agradecimento. Então, essa é a oração. Nós temos também um dos pilares importantes, a caridade. Existe um imposto social que os muçulmanos recolhem para apoiar e ajudar outros muçulmanos, principalmente os membros carentes, e para a realização de obras públicas. Ela é recolhida pela mesquita, então a gente verifica aí, identifica que não há diferença, e até hoje é assim, entre um estado civil, digamos assim, e a religião não são instâncias separadas. Então está aqui do Corão mais um trecho, né, Surata 9, os necessitados, os pobres, para quem era endereçada essa caridade, né, aos necessitados, os pobres, os que trabalham na coleta das mesmas, aqueles cujos corações aderiram, assim como para os escravos, os devedores, os que estão no caminho de Deus e para o viajante. Então, para todo esse grupo aí é direcionada essa caridade. O quarto pilar, o Ramadã,
né, famoso, muita gente já ouviu falar, realizado no 9º calendário lunar, que foi o mês da revelação do Corão, né? Lembrando que o calendário do Islã é um calendário lunar, e que iniciou justamente quando se deu a Hégira, lá em 622. 622 é o primeiro ano do calendário islâmico, né? Que é o calendário baseado nos ciclos da lua. Bom, e como se dá esse Ramadã? É um mês de jejum, 30 dias, né? Cerca de 30 dias, porque são 4 ciclos da lua. O jejum é realizado do nascer ao pôr do sol. É óbvio que existem algumas exceções, por exemplo, para mulheres grávidas, pessoas assim em situação outras pessoas em situações debilitadas, assim por diante, mas eles não comem nada durante esse dia, né? Mas normalmente encerram, né? A noite eles celebram após o pôr do sol, após o muezzin, no sinarete, aquelas torres das mesquitas anunciar, né, o fim do jejum, o pôr do sol, eles fazem em família uma refeição, e é uma refeição de certa forma ritual, que eles vão lembrando justamente desse período difícil em que o Maomé foi recebendo a revelação. É importante entender isso dentro da tradição, que essa revelação não era uma coisa muito simples, né? Tanto que no primeiro momento a primeira vez, nas primeiras vezes que ele recebeu escutou essas vozes, ele, ele achou que estava ficando louco, e daí fala com a sua esposa, que leva aquele primo que era católico, e daí a coisa vai organizando, ele vai vendo que aquilo era de Deus e assim por diante, e foi levando. Mas, segundo a tradição, inclusive, algumas dessas revelações, alguns momentos, ele chegava a convulsionar, né? Então não era assim um momento de extrema tranquilidade, como muita gente imagina, tá ok? Então, quarto pilar, o Ramadã, e o quinto pilar, a Hajj, a peregrinação, realizada principalmente entre o 8º e o 13º dia do 12º mês do calendário islâmico, é a peregrinação a Meca, e deve ser feita por todos que puderem, uma vez pelo menos na vida, né? É uma peregrinação que eles têm que usar um traje ritual, o ihram, né? E remete ao sacrifício de Abraão. Qual seja o sacrifício? De sair, a peregrinação de Abraão, né? A saída de Ur para ir em obediência, em submissão completa ao Deus, para seguir com a sua família para uma região que ele não conhecia, para uma terra que ele não conhecia, assim por diante. Então tem um sentido também de buscar o perdão dos pecados, e é um evento que retraz, retoma e busca também trazer a unidade e a unificação entre os islâmicos, né? Muitos deles aproveitam essa peregrinação a Meca, vão também a Medina, cidade do profeta, onde está lá a primeira mesquita e onde ele está enterrado, né? O profeta está enterrado. E depois também muitos seguem para Jerusalém, que é considerado ali também por eles o umbigo do mundo, né? O local de onde então o Maomé teria sido elevado aos céus, teria visto o reino de Deus. E aí nós vamos falar de um tema muito polêmico, mas que tem tudo a ver com a nossa aula aqui, que é a jihad, né? Um termo muito usado e popularizado aí, tratando justamente dessa ideia do que seria, né? Então, primeiro, o termo, a palavra jihad, ela significa luta, combate, esforço. E tem dois sentidos. O primeiro é a grande jihad, que ela tem o sentido de uma luta interior, de superar as suas más tendências, aquele lado ruim, o que te afasta, né, de Deus. Isso é muito importante dentro do Islã. Talvez a principal interpretação de jihad seria essa, como a gente vê principalmente no início do Corão e em vários outros momentos, mas também existe a chamada pequena jihad, que é a guerra santa, né? É aquele verso que a gente viu e que foi construído justamente naquele momento em que
o profeta começa a se defender dos ataques, dos conflitos com os comerciantes de Meca, e ele, em defesa da fé, ele passa a atacar e aí tem a conquista. Então são versos de uma certa agressividade que tentam impor determinadas condições, situações e remetem realmente a essa guerra, essa luta que a gente ouve falar e é o que se tornou mais famoso. Consta lá, obviamente, nessa pequena jihad, que é proibido matar mulheres, crianças e civis inocentes. Obviamente a gente vai ver que isso nem sempre é seguido. Então, daí a gente já começa a perceber no fundamento que a gente diz da crença, né? A partir da crença e a nossa crença ou da necessidade que a gente tem em um determinado momento, a gente vai fazer a leitura daquilo que interessa e vai usar o texto sagrado para apoiar a ação que a gente quer ou necessita naquele momento de uma certa legitimidade, né? Tá aqui alguns trechos, né, da Surata 8, por exemplo, que é uma surata que fala bastante disso. Então tem aí a 3, aqueles que observam a oração e fazem caridade com aquilo com que os agraciamos. Estes são os verdadeiros fiéis, que terão graus de honra junto ao Senhor, indulgências e um magnífico sustento. Mas na mesma surata, você vai ver outros trechos, por exemplo, combatei-os até terminar a intriga e prevalecer totalmente a religião de Deus. Então há uma ideia de imposição, né? Porém, se retratarem, saibam que Deus bem vê tudo o quanto fazem. Então, é um adendo, né? uma visão de que é possível se converter e é interessante que se tem um ritual para isso. Lá mais para frente vai dizer, ó, no 60, né? Mobilizai tudo quanto dispuserdes em armas e cavalaria para intimidar com isso o inimigo de Deus e vós. E se intimidarem, ainda há outros que não conheceis, mas que Deus bem conhece. Tudo quanto investirdes na causa de Deus, ser-vos-á retribuído e não sereis defraudados. Se eles se inclinam à paz, inclina-te tu também a ela e encomenda-te a Deus, porque Ele é o oniovinte, o sapientíssimo. Então a gente vê dentro da mesma surata versos que remetem à paz, à busca da paz, né? Então ele fala que se você se inclina à paz, se ele o adversário se inclina à paz, você também tem que se inclinar e assim por diante. Então a gente vê esse paradoxo dentro de algumas suratas, né? E aí vamos entender ou destacar aqui algumas diferenças e semelhanças entre o cristianismo e o islamismo. A primeira questão do Deus único, e isso é muito importante, isso é fundamental, é a principal coisa do Islã, né? Submissão ao Deus único. Eles se referem a Deus de várias formas, são 99 nomes ou característicos, ou atributos, né? E alguns são bastante paradoxais, como paz e vingança. O Islã também acredita em Jesus e Maria. Eles vão dizer que Jesus é o profeta, também fez milagre, não tinha pecados, mas não era Deus, isso aí de forma alguma. Eles acreditam na concepção virginal de Maria, e eles vão dizer que, assim como Jesus, assim como Moisés, Abraão e outros, Maomé também era um profeta, um enviado de Deus, né? E eles acrescentam, inclusive, que Maomé, ele na verdade é o selo dos profetas, o último dos profetas. Teria sido, inclusive, o Paráclito, né? Aquele anunciado por Jesus lá no Evangelho de João, seria Maomé. Essa é uma visão do Islã. Outra prática que eles têm que assemelham muito com o judaísmo e não com o cristianismo é a circuncisão, que é feita normalmente quando o garoto, né, já tem 7, 8 anos de idade. Né? Para os judeus é melhor que é logo no início, né, quando ele ainda é bebê com alguns dias de vida.
Eles associam a figura do anjo Gabriel ao Espírito Santo, que é retratado aí pelos cristãos. Acreditam também em anjos e demônios, em inferno e paraíso, mas para eles o inferno e paraíso é um local assim bastante físico, né? Acreditam em juízo final e na ressurreição dos mortos. Inclusive no juízo final eles falam sobre a vinda de Jesus, né? Eles não acreditam na Bíblia como palavra de Deus, porque eles acreditam que Jesus recebeu essa revelação, uma revelação correta, completa, mas que o que está na Bíblia foi muito deturpado, então eles não acreditam que a Bíblia seja integralmente a palavra de Deus. Não acreditam também em pecado original, eles acreditam que existe sim um pecado, mas que o homem se desenvolve por seus esforços, é assim que ele cresce, tem que enfrentar os seus pecados, a dificuldade de lidar com o mundo e se desenvolve. Para eles, a trindade que é divulgada pelo cristianismo é um politeísmo, então eles combatem isso aí. Para isso só existe um Deus e só ele precisa ser adorado. E eles também não acreditam na crucificação de Jesus, né? Se ele era um profeta, um enviado de Deus, Deus não teria permitido que ele fosse crucificado. Então, alguém foi crucificado no lugar dele, assim por diante. Há algumas teorias a respeito disso aí, tá ok? Então, mais ou menos um resumo de algumas coisas para a gente entender de onde vem e alguns procedimentos que a gente vai verificar no confronto das cruzadas. Bom, após a morte, né, do profeta, acontece o problema da sucessão, como sempre acontece quando a gente tem um líder religioso, não é diferente, ou mesmo, né, um líder político, no caso dele ambas as coisas, e na sequência como se deu a expansão árabe, né? Então os sucessores foram chamados de califas, os 4 primeiros são os 4 Rashidun, né? Então, digamos que eles tinham uma certa iluminação, são considerados os primeiros organizadores e tal. Abu Bakr, ele morreu em 674, era sogro do profeta, e ele deu início à expansão. Então, durante a vida do Maomé, quando ele estava em Meca, ele conseguiu até 622 fazer uma expansão, aliás, 632, né, que ele falece, fazer uma expansão pela Península Arábica, né? Então, ele consegue expandir, então, o Islã. Esse sogro, ele que morreu pouco depois, ele começa a ampliar isso aí, dá esse sentido. Umar, outro califa que foi assassinado em 644, é um conselheiro, ele amplia essa expansão, né? Chega ao Egito, Síria, Palestina, Mesopotâmia, Iraque, Armênia, enfim, toda aquela parte do Oriente Médio ali e do Egito. Última, que foi aquele que fez a organização do Corão, né? Ele foi assassinado em 656, então ele assim assume na sequência assassinado. Então ele faz uma expansão a leste, a oeste, conquista vários territórios. Depois quem assume é o Ali, que era genro e primo do profeta, que também é assassinado. Então veja que há uma disputa muito acirrada nessa sucessão, e isso vai gerar uma cisma grande entre os grupos que vão surgir dentro do Islã. Então essa cisma, a principal é a divisão entre os sunitas e xiitas, dois grupos grandes e principais. Os xiitas são aqueles que acreditam que a sucessão precisa ter laços de parentescos com o profeta, e os sunitas acreditam na tradição. Eles acham que não precisa ter esse vínculo de parentesco, né? Muito pelo contrário. Então eles seguem o que está no livro sagrado, no Corão, mas também a Suna, a Sharia e outros livros que vão regular e trazer essas condições, né? Os xiitas seguem estritamente o Corão. Então, essa divisão vai fazer surgir uma série de brigas internas e dar origem a novas dinastias, né? Então, a partir de 661,
tem a dinastia dos Omíadas, que é uma dinastia dos sunita, né? E ela governa, ela muda a capital, sai de Meca, então no 660 a 750, praticamente um século, expande os seus domínios para Espanha e para a Índia, mas ele promove uma certa e traz essa questão da tolerância religiosa, né? Depois, a importante dinastia dos Abássidas, que vai ficar durante 5 séculos, vai transferir a capital para Bagdá e vai promover, e até por isso ela vai durar tanto tempo, a independência das províncias, né? Esse período foi um período de grande desenvolvimento do islamismo. Uma das palavras que são mais repetidas dentro do Corão é ilm, que significa conhecimento, e aí, já uma vez estabelecido, tendo um certo desenvolvimento, com toda essa expansão, com as riquezas que eles começam a ferir, eles vão investir muito nessa questão do conhecimento, né? E aí vai ter um grande desenvolvimento esse império, essa cultura islâmica. Aí está um mapa para a gente entender, né? Justamente esse período que se deu de toda a expansão. A gente vê aqui nesse laranja mais escuro a conquista até a morte de Maomé, né? Então parte ali da Península Arábica. Depois os primeiros califas, que é essa parte de um laranja um pouco mais escuro. E após as duas dinastias, né? A Omíada e dos Abássidas, que vai expandir. Então você vai ver que da China até a Europa, lá na Península Ibérica, norte da África e todo o Oriente Médio aí ficaram sob o controle dos islâmicos. Como eu falei, os califas, principalmente da dinastia Abássida, durante os séculos IX e X, eles se tornaram verdadeiros mecenas, né? Então eles promoveram o desenvolvimento da literatura, da ciência, da medicina, da farmácia, da matemática e da arquitetura. Muitos livros para falar da matemática, lembrando aí o nosso Pitágoras, por exemplo, chegou a nós porque foi preservado pelos árabes. Então, o livro de Pitágoras não foi traduzido do grego para o latim, né? E para as línguas que que a Europa conheceu. A Europa teve acesso a Pitágoras a partir do árabe. Então ele foi traduzido do grego para o árabe, foi desenvolvido e aplicado pelos árabes, e aí a Europa foi conhecer por meio dos árabes. Então houve um desenvolvimento muito grande, né? Na questão da medicina. Eles faziam cirurgias, tinham hospitais. Então houve todo um desenvolvimento muito grande. E isso foi o que talvez tenha salvado um pouco toda a Europa, né? A cruzada também tem esse lado, né? Foi um encontro aqui religioso, mas que trouxe uma série de outras coisas importantes. Durante as cruzadas, e elas aconteceram justamente, a gente vai ver, né, a partir do século XI, o final do século XI propriamente dito, digamos que a cultura árabe ou os muçulmanos, é importante que a gente faça uma diferença, né, porque nessa expansão fica muito claro, quando a gente olha para esse mapa, que muçulmano e árabe não necessariamente são as mesmas pessoas, não é isso? Então nós vemos aqui os árabes são aqueles semitas, descendentes em que habitavam a Península Arábica, por isso são árabes. Mas você vão ver aqui persas, você vão ver africanos, você vai ver europeus que se transformaram em muçulmanos, que muçulmano é aquele que segue, que se submete a Deus, aquele que é o seguidor do Islã, ok? Então nós temos na Índia, na China, né? Vocês vão ver vários povos, diferentes povos que são muçulmanos. Então é importante a gente compreender essa diferença aí e entender que nem todos são árabes, ok? Bom, daqui nós vamos concluindo com uma ideia interessante, uma publicação
do Kardec na Revista Espírita de agosto de 1866, tratando sobre a questão do islamismo. Sempre se julga mal uma religião quando se toma como ponto de partida exclusivo suas crenças pessoais, porque então é difícil justificar-se um sentimento de parcialidade na apreciação dos princípios. Foi aquilo que eu falei sobre as nossas crenças, né? E Kardec destaca essa condição, que às vezes a gente olha para o mundo, interpreta o mundo a partir das nossas crenças e nem sempre a gente consegue julgar adequadamente aquilo que a gente olha, enxerga e observa e percebe principalmente, né? E aí muitas vezes nos conduz de uma forma não muito adequada. Se nos reportamos ao meio onde ela surgiu, aí encontraremos quase sempre, se não uma justificativa completa, ao menos uma razão de ser. É necessário, sobretudo, penetrar-se do pensamento inicial do fundador e dos motivos que o guiaram. Então é importante essa questão do contexto, né, para entender em que momento surgiu, por que surgiu, para que foram, onde estão, de que forma surgiu o livro sagrado, do que ele retrata, do que ele traz, para que a gente não possa usar, digamos, de anacronismo, como a gente já falou bastante aqui no nosso curso, né? E aí ele prossegue. Longe de nós a intenção de absorver Maomé de todas as suas faltas, nem sua religião de todos os erros que chocam o mais vulgar bom senso. Mas, a bem da verdade, devemos dizer que também seria pouco lógico julgar essa religião conforme o que dela fez o fanatismo, como seria julgar o cristianismo segundo a maneira porque alguns cristãos o praticam. Então, o tema da publicação é Maomé e o islamismo. Então, é muito interessante essa colocação do Kardec, né? E isso é uma questão muito interessante. Foi construída toda uma visão no mundo ocidental, e isso veio desde as cruzadas, e a gente vai verificar nessa aula, mas está muito patente na atualidade, de que os muçulmanos são terroristas, né? São pessoas que matam sem qualquer propósito. Enfim, sendo uma religião com praticamente 1 bilhão e 400 milhões de pessoas como seguidoras, se todo muçulmano fosse terrorista, a gente realmente não teria mais ninguém no planeta. Então é importante a gente voltar ali ao início da colocação, da publicação do Kardec sobre as crenças, né? Aquilo que chega, como a gente recebe, o que a gente passa a acreditar e como a gente olha o mundo e interpreta o outro, né? O que o outro acredita, o que o outro faz e assim por diante. Como ele mesmo disse, não vamos negar que existem os fanáticos, os fundamentalistas. Esses existem, mas existem em todas as religiões. A questão é que muitas vezes, quando é um cristão que promove um ato, né, terrorista, ele é uma pessoa doente, ele é um desviado, um perturbado psicologicamente e tal. Mas quando é uma pessoa, um muçulmano, então não é aquela pessoa individualmente, passa a ser todos os muçulmanos que passam a receber. Essa generalização é que conduz essa visão errada, essa crença errada, muitas vezes, e que nos leva a atitudes de discriminação, preconceito e às vezes só acirra as diferenças que nós temos e não faz enxergar muitas coisas que são muito próximas. Esse caráter, né, de religião do Deus único, essa religião que missionária, esse caráter missionário tanto do cristianismo quanto do islamismo, que tenta levar, impor a sua fé, né? Porque obviamente há uma crença muito arraigada de que são os únicos detentores da verdade absoluta. Isso é que vai trazer uma postura de intolerância e de disputa muito séria e vai remeter a tudo isso que a gente tem visto, principalmente essa condição das cruzadas que nós veremos num próximo vídeo, ok? Vamos ficando por aqui e depois nós continuamos trazendo
as cruzadas, porque para que não fique tão longo assim.